Você tem um programa de canais muito bem estruturado. Isso é fundamental. Esse programa de canais ele precisa conter níveis de comprometimento dos dois lados, não só olhando receita, mas também do ponto de vista de capacitação. Isso é fundamental para que o seu parceiro tenha um mínimo de recursos possíveis na perspectiva de vendas, na perspectiva de profissionais de serviços, de pré-vendas e, inclusive, pós-venda, né? Então, você precisa cobrir esse programa, precisa cobrir isso. E, claramente, esse programa precisa trazer incentivos ao seu parceiro para que ele tenha o seu negócio também tenha o seu devido giro, né? Então, precisa ter um programa de canais muito bem estruturado, com níveis de alcance, aquela velha história você colocar uma maçonaria para o vendedor correr atrás. É a mesma coisa com o seu parceiro, né? Aqui é o Diego Malta e minha expectativa para o episódio de hoje é saber como criar uma área de canal de parcerias pode alavancar o negócio e principalmente como garantir o sucesso do parceiro. Aqui é o Davidson Vieira e minha expectativa para o podcast de hoje, para o nosso episódio, é entender como a experiência do cliente é afetada pela experiência do parceiro. Eu sou o Márcio Rodrigues, sou líder de alianças e parceiro estratégico da Freshworks para a América Latina, foco no mercado brasileiro e mexicano. Estou aqui para ajudar os meus amigos nesse bate-papo legal de hoje. Boa, incrível. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Papo de Cliente, o podcast oficial da CLG, que nós criamos para entrevistar diretores, VPs, CEOs e descobrir tudo aquilo que nós gostaríamos de perguntar, mas nunca tivemos a oportunidade. Então é um prazer estar com você aqui hoje. Hoje estamos aqui com o Márcio Rodrigues, ele é Head de Alianças e Parcerias Estratégicas da Freshworks na América Latina. Ele tem mais de 28 anos de experiência no ecossistema de telecomunicações e tecnologia, atuando em diferentes cargos de lideranças locais e regionais pelas empresas em que passou. Márcio, seja muito bem-vindo ao Papo de Cliente. Muito obrigado pelo convite, prazer enorme estar aqui com vocês, participar e compartilhar um pouco da minha experiência, o conteúdo. Aliás, o evento está uma maravilha. Muito obrigado pelo convite. Boa. E antes de passar a palavra para o Davidson, eu quero fazer um agradecimento especial ao Conarec e ao Grupo Padrão, que é onde a gente está gravando aqui todo da nossa primeira temporada, um evento incrível com mais de 10 mil pessoas, e eu já estou ansioso pela edição 2024. Anotada já. Mas além disso, Davidson tem um recadinho para nós também. Já falar de parcerias agora, se você precisa estruturar sua área de parceiros pensando em sucesso do cliente, em experiência do cliente, hoje a CLG é a principal e a maior consultoria de Customer Success Experience do Brasil, a mais estruturada, chegamos a 70 clientes e mais de 1 milhão de clientes impactados, com mais de 10 bilhões de receita gerenciada por esses times que nós construímos. Então vai ser um prazer bater um papo com vocês e ajudar vocês a estruturar essa estrutura de parceiros e de clientes. Se você está escutando no YouTube, deve estar na descrição, no Spotify deve estar na descrição, em qualquer outra plataforma, vai estar por algum lugar aí para contatar a CLG. Mário, seja bem-vindo, mas obrigado. Fora... Pode falar. Chama mais pra frente. Opa! Mas fora o que está no currículo, quem é o Márcio na vida pessoal? Conta pra nós. Bom, Márcio, tenho 47 anos, sou pai de 4 filhos, atualmente moro viajando, né, o trabalho está me puxando aí no mundo da viagem, estou ajudando na expansão da minha vida aí da Freshworks para a América Latina, então tenho visitado muitos países, sinto falta dos meus filhos, mas quando em casa gosto de cozinhar, sou praticante de diferentes esportes, atualmente embarquei numa nova jornada, por conta da história de viagem, de achar um esporte, estou praticando jiu-jitsu, que tem me ajudado muito mentalmente, inclusive, porque o exercício, a história não é física, ela é mental, então isso tem me ajudado muito aí nessa história. Tá em viagem, você sempre encontra alguém, uma academia, algo que você consegue exercitar, isso tem sido o meu hobby dos últimos meses. Show. Só não vou falar, porque eu vou dar um abraço nele agora, porque me identifico com a saudade do filho e com o jiu-jitsu. Tá bom? E assim, tá toda hora quebrado, então eu não sei se ele luta bem ou luta mal, mas tá toda hora quebrado. Isso é sinal de que a gente tá evoluindo. É isso aí. Mas, legal. Cara, me conta uma coisa. A gente fala, você é head de parcerias e alianças, né? O que faz uma área, uma operação de parcerias e alianças? Qual o objetivo dela? Joia. Bom, vamos lá. O primeiro ponto é você entender o go-to-market da empresa, né? Como é que você vai atender o seu cliente? Como é que você vai chegar até o seu cliente? Então, tratando-se de uma empresa global, muito necessariamente você precisa ter um escritório naquele país ou naquela região. Como é que você faz isso? É identificar parceiros que possam te representar, né, naquele determinado local. Identificando esses parceiros que precisam ter algum conhecimento dentro do segmento que você atua,
né? Então você passa dessa identificação e você tem um programa de canais muito bem estruturado. Isso é fundamental. Esse programa de canais ele precisa conter níveis de comprometimento dos dois lados, não só olhando receita, mas também do ponto de vista de capacitação. Isso é fundamental para que o seu parceiro tenha um mínimo de recursos possíveis na perspectiva de vendas, na perspectiva de profissionais de serviços, de pré-vendas e, inclusive, pós-venda, né? Então, você precisa cobrir esse programa precisa cobrir isso. E, claramente, esse programa também precisa trazer incentivos ao seu parceiro para que ele tenha o seu negócio também tenha o seu devido giro, né? Então, precisa ter um programa de canais muito bem estruturado, com níveis de alcance, aquela velha história da você colocar uma cenourinha para o vendedor correr atrás. É a mesma coisa que o seu parceiro, né? Cara, legal. Mas me diz uma coisa. No momento que você vai fazer então o go-to-market, pegar o caso da Fresh, né? Claro. Qual é o tipo de parceiro que eu vou procurar? Né? Como é que eu defino o tipo de parceiro ideal para o meu tipo de negócio? Bom, joia. Bom, o primeiro ponto é você identificar parceiros, ou no nosso caso foi identificar parceiros que atuassem no nosso modelo de negócio. Então a Fresh é uma empresa de tecnologia, que provê tecnologia no modelo SaaS, Software as a Service, são parceiros que estão dentro desse ambiente. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto são parceiros que têm uma capacidade de serviços, de entrega, parceiros que têm alguma experiência em integração ou desenvolvimento, né, de integrações de outros softwares que podem nos apoiar. Então quando você encontra parceiros que têm esses pilares, isso facilita esse investimento, essa troca e chegada. E tem uma outra vertente que é o que esse parceiro já fez e faz naquele mercado, né? Então, como eu tenho viajado pela América Latina, vou dar um exemplo fora do contexto do Brasil, né? Eu tenho chegado ao México, os parceiros, é importante se identificar parceiros locais, isso é outra história, parceiros que estão lá, né? Que têm raízes, que conhecem o mercado, que têm relacionamento naquele mercado. Então, através disso, você vai alavancando essa história. O que ele fez? Esse parceiro tem uma boa reputação, esse parceiro tem uma estrutura, um time estruturado, tem uma capacidade de entrega. Quem são as outras marcas que esse parceiro também atua? Né? Então isso tem sido fundamental nessa nossa nessa estruturação desse go-to-market que nós estamos fazendo, por exemplo, na Freshworks. Legal. E quando a gente olha para uma estrutura dessas, né, de parceiros, a gente tem de um lado quem constrói e provê o produto, né? E tu tem lá o sellout de quem está fazendo a venda na ponta e que, por vezes, são empresas completamente diferentes, que pensam diferentes também. Então, tu falou que a Fresh é americana-indiana, tu tá falando de o Chile, com uma cultura latino-americana, ou o Brasil, com essa brasilidade toda. Como que tu garante experiência de ponta a ponta com tantas diferenças? Bom, o primeiro ponto é você ter, do nosso lado, como provedor de tecnologia, você ter interfaces que consigam entender a cultura do parceiro. Não só a cultura regional, mas a cultura da empresa, né? Como é que esse parceiro atua? Como é que os executivos de vendas atuam? Né? Então esse é o primeiro entendimento. O segundo ponto, obviamente, depois é a capacitação do parceiro. Então todo fabricante tem isso, ou na grande maioria dos fabricantes tem isso, que são as suas regras mínimas. Então, olha, trabalhe dentro desse contexto. A partir daí, é a capacitação do parceiro, é você treinar o seu parceiro não somente no âmbito técnico, mas no âmbito comercial, né? Mais do que o âmbito técnico, como é que ele chega, como é que eu conto, por exemplo, a história da Freshworks. Quem é a Freshworks? Então você precisa conhecer a Freshworks. Conhecer a Freshworks, conta a história da Freshworks, aí tecnicamente, agora vamos para o técnico. Então você precisa capacitar o parceiro, não basta simplesmente falar assim, olha, eu vou revender essa marca. Sem contexto, sem conteúdo, o que você faz? Tu pode inclusive queimar a marca. Perfeito. E essa é uma preocupação que, inclusive, você falou um ponto agora que é importante a gente comentar, né? Uma vez a parceria em andamento, nós temos, por exemplo, nós e uma regra de mercado, é você ter reuniões trimestrais com todos os parceiros para avaliação de resultados, para avaliação de que todas as certificações estão em dia, para entender quais são os pedidos do seu parceiro, o que eles estão pedindo, o que eles estão necessitando. Olha, estamos identificando aqui que precisamos de investimento maior em marketing. Olha, precisamos participar de um evento que a Freshworks não participa, ou identificamos que a concorrência está lá. Então, essas revisões, nós chamamos de QBRs, né, de Quarterly Business Reviews com os parceiros, são fundamentais para inclusive o tracking e o processo do parceiro ao longo do ano, né? Então, a gente inclusive nessa reunião provoca o parceiro dizendo, olha, você está a 50% da meta. Aí ele fala, pô, mas eu não cheguei na meta porque tá faltando isso aqui, então vamos lá, vou te ajudar nisso. Ou seja, é a mesma estratégia do Customer Success, da QBR, né? Que a gente utiliza aqui no canal de parceiro. Mas beleza, vamos voltar um pouquinho antes.
Tô aqui na CLG e quero criar um canal de parceiros. Como é que eu começo? Os primeiros 90 dias. Primeiro ponto é você criar um programa de canais. Você criar um programa de como é que você gostaria que os seus parceiros atuassem te representando. Sem o programa, você não consegue ganhar programa Dá um nenhum. exemplo. O que seria o programa de canais? Você precisa entender, olha, eu gostaria que meu parceiro, primeiro perfil, você estabelece o perfil de parceiros que você quer. Então, você determina uma regra. Quem são os perfis de parceiros que eu gostaria que atuassem comigo? 1. 2. Olha, aqui estão os produtos que esse parceiro precisa ser certificado. 3. Esses aqui são os mínimos de receita que esses parceiros, eu espero desses parceiros. E aí você pode criar medalhas, por exemplo, parceiro, medalhas ou níveis, né? Parceiro nível 1, parceiro nível 2, parceiro nível 3. Considerando que o parceiro no topo da pirâmide é o cara que mais traz receita, é o cara que melhor entrega a qualidade de serviços, é o cara... Então você vai estruturando realmente um programa. E dentro desse programa você também coloca a recompensa do parceiro. Olha, a cada nível de receita que você me trouxer, ou a cada tipo de cliente que você me trouxer, eu vou te recompensar dessa forma. Legal. Então você precisa ter isso documentado. Por quê? Porque é um casamento, né? No final das contas, você está trazendo ali uma relação também contratual. E esse programa é o que define esse direcionamento. Você pode falar nesse programa, olha, eu quero atingir clientes de tal segmento. Então esse programa é fundamental para essa evolução desse relacionamento. Tá, legal. E daí, no momento que eu vou estruturar esse programa de parcerias, só tem o parceiro que indica e ganha receita ou tem outros tipos de parceiros? Bom, o tema parcerias ele é muito amplo. Aqui nós falamos, por exemplo, de um tipo de parceria que nós estamos falando de go-to-market, que é atender o meu cliente na ponta. Posso ter parceiros de tecnologia, por exemplo. São parceiros onde eu desenvolvo uma integração e nós vamos de mão dadas a um cliente, falando o seguinte, olha, as duas marcas podem te oferecer isso. Esse é um tipo de aliança. Ou um parceiro que simplesmente pode hostear a minha plataforma e o esforço de vendas e a parte de apresentação é totalmente dele. Né? Então existem diferentes tipos de parcerias onde você quer alcançar o seu cliente final. Tem o modelo de VAR também, né? Também, perfeito. Que seria? O modelo de VAR hoje conhecido, ele traz como uma distribuição. Né? Então a gente tem o parceiro, o integrador, onde ele proveu o licenciamento e os serviços. Então esse é o integrador. Ou a revenda. Você tem a distribuição VAR, que nós conhecemos como distribuição, que ele simplesmente fala o seguinte, eu vou trazer um ecossistema de revenda para vocês para aumentar a capilaridade e o alcance da sua empresa. Então esse VAR, como ele já tem isso estruturado por outras marcas, ele traz aqui, olha, eu tenho um potencial de 200 parceiros e ele simplesmente hosteia ou redistribui o licenciamento através de todos esses casos. Por quê? Porque isso aumenta a capilaridade. O objetivo da história da parceria é o quê? Chegar aonde eu não consigo, não tenho alcance. Concorda? É uma extensão, eu sempre falei isso. Aliás, eu sempre usei, quem está vendo esse podcast, que me conhece, sabe que eu sempre falei isso. Os parceiros são extensões daquilo que o fabricante não consegue, onde o fabricante não consegue chegar. Legal. Né? É assim que eu enxergo. Quando a gente pensa nessas empresas que estão se tornando parceiros, nós falamos já aqui de 3 jornadas, pelo menos. Né? Claro. Tem a distribuição, esse parceiro que vai só me representar, esse que vai distribuir e representa, ou esse completo que está com a marca... Enfim, adota meu nome lá e no caso é Fresh, né? Tu tem expectativas diferentes também de cada um deles. Tu tem jornadas específicas para cada um deles. Perfeito. E tu falou da QBR, onde vocês alinham, vocês avaliam esse parceiro com base nos números dele, mas imagino que existe um feedback dele também dizendo, olha, ou vocês também, assim, as vendas deveriam estar em X ponto, a conversão no funil deveria estar em X ponto, a retenção deveria estar em X, e não está. Aqui eu vou... Bom, já que a retenção não está aqui meu time de Customer Success para te ajudar. Vocês têm essa estrutura pensando em sucesso desse parceiro para ajudar ele a ir mais longe, ir mais rápido? Sem dúvida nenhuma. Eu vou dar um passo para trás para responder ao seu ponto. Eu acabei não mencionando, não fui tão claro, onde dentro desse programa que eu mencionei, é importante você também definir quais são os seus targets, quais são as expectativas ao final de um determinado período. Né? Que é sempre revisado. Passou o período, você revisa esse programa. Então, dentro desse programa, você define esses targets. Bom, muito bem comentado, cada parceiro tem um perfil ou uma atuação, porque você define isso. Eu quero brincar, quero jogar com esse parceiro dessa forma, quero jogar com esse parceiro dessa forma. Dentro dessas expectativas, é onde você precisa realmente entender o que está sendo bem feito e não só por eles, mas por nós também. Isso é uma troca. Esses QBRs nada mais é do que, eles são trocas, porque o parceiro precisa dizer, olha, cheguei aqui,
não fui tão bem, mas eu preciso desse apoio. Olha, isso não está funcionando tão bem com vocês. E tem aqueles que mesmo quando chega num determinado, na expectativa, estão te dizendo o seguinte, olha, cheguei aqui, mas eu poderia ter ido além. Então isso é muito importante. E a gente está olhando, além disso, é a capacidade do parceiro em alavancar a experiência do cliente. No final das contas, o que ele está fazendo, ele me representa na ponta. Sim. Então essa é a nossa grande preocupação. Como é que está a experiência do cliente? Você falou sobre retenção, né, sem deixar passar isso é um ponto muito importante. A Freshworks tem uma equipe de CSM que também acompanha isso de perto. Os parceiros têm um papel fundamental nessa história. E esse jogo ele é um jogo conjunto. Então, muitas vezes em reuniões com clientes, existe o CSM da Freshworks e o CSM do parceiro. E aí os dois, e o parceiro e o cliente não sabe dizer quem é quem, porque tá tão harmonizado que o cara fala, pô, mas quem que é o CSM de quem aqui? E dei uma dúvida nesse sentido, você falou do CSM do parceiro, do cliente. A gente tem uma clareza muito forte hoje no mercado, está começando a se ter uma clareza muito forte no mercado. Qual é a estrutura de uma área de CS? Qual é a estrutura de uma área de parceiros? Bom, a estrutura da área de parceiros hoje, ela vem da seguinte forma, né? E isso vai de acordo com cada empresa claro. também, né? Cada empresa tem uma estrutura, cada empresa tem a sua quantidade de colaboradores. Hoje, o que a gente tem visto é o seguinte, no nosso caso, como o go-to-market é 100% através de parceiros, então nós temos área de vendas, os nossos gerentes de canais, o CSM, né? Área de pré-vendas, desculpa, e o CSM. E o CSM e o time de farming. Para quê? Para você manter essa história viva. Você tem a venda, pré-venda. O gerente de canais, que está com o parceiro no dia a dia, ele entendendo o seguinte, claro, me conta, e aí, o que você precisa? Vamos lá, evento, vamos lá, pô, faltou parte técnica, vamos lá. Você tem o time de CSM que está acompanhando, junto com o time de farm acompanhando o cliente, para ter certeza que tudo está sendo alcançado, de que o cliente está feliz com a Freshworks e com o parceiro, né? E isso é fundamental. Então essa é a estrutura que hoje nós temos. Legal. E dentro disso, beleza, tem um canal de parcerias. Quais métricas, quais indicadores vou olhar no meu dia a dia para saber se esse canal está tendo sucesso? Muito legal. Uma plataforma como a nossa, uma das métricas é usabilidade da ferramenta. Primeiro ponto. Então, a Freshworks tem o monitoramento pela parte do cliente do cliente final. Do cliente do parceiro, no caso. Do cliente final mesmo, do cliente que está usando a ferramenta. Fala o seguinte, o cliente está usando a ferramenta, vamos exemplificar aqui, o cliente tem 100 licenças lá disponível, as licenças estão disponíveis e ele está usando essa licença, não, o cara está usando 20. Opa, tem uma coisa errada aí. Parceiro, o que está acontecendo? Me conta. Primeiro no parceiro, para entender se o parceiro não te dá nenhum input, tem uma falha aí, né? Tem alguma coisa de comunicação com o parceiro, possivelmente. Pode ser uma questão técnica, né? Então, primeiro é uma avaliação com o parceiro. E o segundo vamos entrar em contato com o cliente para entender o porquê que ele não está utilizando. Então, primeiro é a usabilidade. O segundo ponto é a capacitação do parceiro, se os recursos do parceiro continuam em dia com as certificações. Para quê? Porque ele tenha contexto e propriedade de troca com o cliente sem a minha intervenção. Quanto mais autonomia eu der aos meus parceiros, mais a potencialização do meu negócio ela se alavanca. Eles não dependem de mim. Né? Mas quando a gente pensa agora, você comentou sobre, estamos analisando, entramos em contato, o processo é um pouco mais complexo, né? Porque a gente está falando que tu tem, não sei quantos parceiros estão hoje na América Latina, nem sei se tu pode falar esse número, mas tem vários parceiros na América Latina revendendo o teu produto, e esses parceiros têm vários clientes na ponta que eles estão atendendo. Né? Agora talvez entrando um pouquinho em automação ou em atendimento, em playbooks, né? Quando vocês veem que esse cliente está caindo a usabilidade, caindo o uso, como é que vocês estruturam playbooks para que o parceiro do Brasil, que atende lá no norte, em Recife, tenha um atendimento de qualidade igual ao parceiro que está no Paraguai atendendo o cliente em Montevidéu? Como é que vocês padronizam isso? Muito boa pergunta. Bom, vou contar um pouco da nossa estratégia aqui com muito cuidado, mas primeiro a nossa estratégia nós estamos investindo em ter recursos locais. Você precisa ter gente que conhece o mercado, né? Então isso já é meio caminho andado. Então o segundo ponto é os recursos da Freshworks precisam conhecer os clientes. Antes do parceiro, nós precisamos conhecer os clientes, para justamente direcionar essa história. A gente falou o seguinte, não é sobre conhecer somente o logo do cliente o cliente X, A, B ou C, não. O que faz esse cliente? Para o que ele está utilizando a plataforma Freshworks, né?
e, consequentemente, o parceiro. Porque o parceiro foi lá, ele não está vendendo só Freshworks, você concorda? Ele está vendendo outras marcas, ele está vendendo os serviços dele. Ele vendeu outros elementos. O Freshworks pode ser um pedaço da história, pode ser o principal. Esse contexto faz uma grande diferença nessa história. Então, é isso que o CSM tem um papel fundamental nessa história. Fundamental. E é a regionalização que traz essa alavancagem que você comentou aí. Legal, incrível. Principal erro que eu não posso cometer no canal de parcerias? Estar longe dos seus parceiros. Tem que estar muito perto dos seus parceiros. Os parceiros têm que sentir que você faz parte do seu negócio. Ele tem que ter um canal de comunicação aberto com você. Os gerentes de canais têm que viver dentro dos parceiros, tem que estar próximo, tem que ter uma rotina, tem que ter acesso de comunicação de volta, entender qual é a sua estrutura. Ele precisa entender qual é a sua estrutura. Ele não precisa falar com o Márcio todos os dias. Ele tem que falar, olha, tive um problema de suporte, o que eu falo? Tem um problema de faturamento, o que eu falo? Tem um problema de marketing. Então ele precisa conhecer. Mas para isso, você tem que ter um gerente de canais próximo do parceiro, vivendo o que ele passa e comunicando as mudanças e atualizações internas. Legal, show de bola. Cara, quem quiser conhecer a Fresh, quem quiser se tornar parceiro, como é que faz? Conta aí pro pessoal. Bom, quem quiser conhecer a Fresh, entra no site freshworks.com, tem uma série de informações a respeito da Freshworks, inglês, português, em mais de 60 idiomas. Então, quem quiser, tiver oportunidade, por favor, visitar nosso website. Bom, aqui no Brasil nós já temos também uma equipe no Brasil já atuando efetivamente. Nós temos o nosso ecossistema de parceiros e a gente pode indicar o que for melhor. Eu acho que o grande ponto também é nós como Freshworks, indicarmos o melhor parceiro que esteja mais aderente ao seu negócio. Então isso é uma preocupação que a gente faz. Cara, incrível, boa. Última pergunta, deixar aí saideira para ti, a última pergunta, depois eu encerro. Vamos fazer uma pergunta polêmica? Vamos. Vamos lá, Marta. Fica à vontade para responder, mas a pergunta é a seguinte: a experiência do cliente é mais importante do que o produto em si? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Existem experiências que hoje dependem zero de tecnologia. Zero de tecnologia. E a gente tem a intervenção humana como o principal fator dessa história. Eu acredito muito nisso. Sou provedor de tecnologia há anos da minha vida. Sempre acreditei que não adianta você ter a melhor tecnologia do mundo se você não souber entregá-la e não souber fazer com que o seu cliente tenha a melhor experiência dessa ferramenta. E aí você tem um papel fundamental do ser humano, que é capacitação, interação com o cliente. Então, realmente, eu acredito que a experiência do cliente ainda é maior do que a experiência do produto. Boa. Incrível. Cara, primeiro, muito obrigado pelo papo. Foi demais. Eu sou fã de canal de parcerias. A gente tem vários parceiros. Espero que a gente possa ir daqui parceiros também da Fresh. Próximo, tem que convidar. Não, estamos fechados com o contrato aí. Vamos ser parceiro da Fresh, vice-versa. Mas quero agradecer a você que escutou esse episódio. Descobriu agora como você pode estruturar um canal de parcerias na sua empresa. E se você pode ser parceiro da Fresh ou da CLG, nos procure, a gente está de portas abertas. E eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.